Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Existe muita camada em tudo que eu vou contar aqui pra vocês. É necessário se ter atenção, porque em nenhum momento eu quero dizer que todos os grupos, todos os muçulmanos pensam dessa forma e agem assim. Eu estou falando de um extremo que infelizmente invade qualquer país de uma forma muito democrática e diplomática, e até com essa coisa de que as pessoas têm preconceito contra nós e não sei o que. Eles entram nesses vazios para trazer um terror de manipulação e dominação. Toda a história vai se basear em um pequeno capítulo interpretado de uma forma. Era o único jeito cruel que eles tinham de dominar todas as mulheres. No livro sagrado deles, eis que um trecho acabou com toda a minha vida. Capítulo 4, versículo 34. Se você tem medo da desobediência ou arrogância das suas esposas, bata nelas. Eu não nasci nesse controle. Nós não nascemos praticando a religião. E é isso que me traz tanto medo. E por isso que eu me sinto tão injustiçada. Porque essa transformação foi de um segundo para o outro. E eu não tive como me defender. Todo aquele controle que ela não conseguia ter sobre mim só podia ser domado se ela me casasse com um homem que, de acordo com ela, era o mais puro dentro dessa religião. De tanto que ele seguia perfeitamente as práticas. E para ela, o homem que poderia me manipular seria de um grupo do terror chamado Al-Qaeda. A vida da mulher era considerada uma vergonha. Era como se você tivesse sem nada, sem roupa, sem nada, mostrando tudo para os homens, mesmo que você tivesse coberta. Tudo em mim era considerado como se eu tivesse sem nada. Então, eu não tinha poder de fala. E quando eu falo para vocês aqui que eu não tinha poder de fala, eu estou falando no literal da palavra, porque eu não podia falar. Eu não tinha direito de soltar a minha voz. E agora, livre no Ocidente, eu venho aqui contar para vocês. E por que vocês não terão muitos relatos desses? Porque a maioria dessas pessoas são perseguidas. Eu fui perseguida, mas eu tenho muita coragem de estar aqui dando a cara a tapa para contar a minha história. Porque eles sabem onde você mora, eles sabem o nome dos seus filhos, os seus documentos, para onde você vai, quanto você tem no banco, tudo. Vamos do início para que vocês entendam o fim. A minha mãe e o meu pai, eles nunca foram praticantes. Eles eram pessoas que se ligavam mais à parte livre da coisa. Para vocês terem uma ideia, os dois nasceram no Egito e os dois se conheceram em uma universidade, onde tanto o meu pai como a minha mãe estavam estudando. Eles trabalhavam, eles não usavam nenhum tipo de vestimenta, não faziam nenhum tipo de oração. Só tinha nascido como muçulmano, como a maioria das pessoas nascem em famílias religiosas, por exemplo. Se nasce dentro de uma família católica, você já cresce católico, mesmo que você não pratique, que você não vá na missa. E o evangélico também é assim. Vocês estão entendendo? A minha família não tinha nada coligado com isso. Nessa época, não se tinha também, estou falando lá da época de 50, não se tinha também um grande número de mulheres todas de preto, ou até mesmo com hijab no Egito. Era tudo muito mais modernizado. A fase dessa transformação, e aí eu não digo, não estou levando para uma coisa ruim, porque agora existe sim mais mulheres de preto, todas de preto, ou com hijab,
no Egito e em outros lugares, mas essa transformação e para alguns alienação, ela veio de época em época, chegou e aumentou nos anos 80/90, e a minha mãe passou por essa transformação, só que de uma forma bizarra, que eu vou contar aqui para vocês e que envolve tudo que eu sofri. Bom, os meus pais, crescidos e desenvolvidos que eram, buscando sempre uma qualidade de vida melhor, uma economia melhor, uma abertura, né? Eles pensaram em se mudar para São Francisco, Estados Unidos. E eles batalharam, estudaram, fizeram tudo o que podia, aprenderam a língua para ir para esse país e conseguiram. Então, de um ponto que poderia ser muito opressor para eles em alguma região ali no Egito, e até mesmo deles não conseguirem crescer financeiramente, eles conseguiram se desligar de tudo isso. Não tinha por que voltar. A minha mãe teve a minha primeira irmã em São Francisco, que é a minha irmã mais velha, e de lá eles decidiram então se mudar para o Canadá. Uma das questões que levou a minha família a se mudar para o Canadá é que São Francisco, para minha mãe, tinha uma libertinagem um pouco exagerada. Era uma coisa mais de amor livre e tal. O meu pai amava isso, minha mãe já era um pouco mais reservada. Mas vamos entender o reservada da minha mãe, não era nada demais. Para vocês terem uma ideia, eu vou deixar de exemplo e depois vocês podem até ver as fotos da minha mãe no livro que eu escrevi sobre tudo o que aconteceu comigo, que eu vou deixar aqui no comentário fixado do canal. A minha mãe, ela se casou com um vestido curtinho no Egito. Ela era a própria Bond Girl. A festa deles teve todo tipo de drink. E eu estou falando com álcool. Lá também foram contratadas belly dancers, dançarinas do ventre. Foi uma festa super moderna, tudo aberto. Eu estou falando da festa de casamento deles. Então, eles realmente estavam para um lado totalmente diferente do que era aquela prática do isso. Ok. Tanto que eles se deram muito bem aonde? Nos Estados Unidos. Já no Canadá, a minha mãe engravidou de mim, me teve e teve mais um filho. E nesse crescimento, dentro do casamento, houve-se muitas transformações que não deu mais para minha mãe ficar com meu pai. O meu pai tinha uma ideia muito mais livre de vida, já mais ainda desenvolvida que a minha mãe. E foi assim que eles acabaram se divorciando. O meu pai, ele tinha uma coisa de querer sempre a paz e sempre o amor, independente de qualquer outra coisa. Ele tinha até grupos no Facebook, onde ele debatia, ajudava ONGs sobre isso, sobre a questão lá de Gaza, só para vocês terem uma ideia. A gente também era sempre muito viajado. Assim, eu tenho esse conhecimento de vários países ligados ao Islã e também de escolas que são totalmente da doutrina, aonde eu entrei, aonde eu participei. Eu consigo mostrar aqui para vocês quão grandes são essas camadas e quão grande isso pode prejudicar. Porque quando você está conversando com alguém, você não sabe de qual extremo ela é. As mesquitas têm esses pontos, né, de comunidades, de auxílio, com alimentação, com tudo, enfim. Eu e as minhas irmãs, até esse tempo, éramos crianças, minha irmã já mais grandinha, adolescente, livres. Tínhamos amigos, tínhamos uma vida social, podíamos fazer de tudo. Até que nessa busca e nessa troca, indo, né, visitando várias vezes a mesquita e também conversando pelo celular, conhecendo mais gente, trocando mensagens, eis que a minha mãe conhece um homem praticante ao extremo. E conforme a minha mãe vai conversando com esse homem, ela vai entendendo o interesse que ele tem sobre ter ela como esposa. Essa conversa, ela vai sendo desenvolvida de uma forma que a minha mãe
vai entendendo através das palavras dele que tudo de ruim que aconteceu no casamento dela e que por isso que veio o divórcio é a questão de eles não praticarem o Islã como casal. Então, que por causa disso, por causa que ela não buscou as regras, os ensinamentos que conectavam ao Alá, veio essa quebra. Então, a minha mãe se viu num momento de culpa, num momento como pecadora. E quando ela chegou a esse extremo, esse cara a abraçou, dizendo que queria ela como esposa. Mas o pior é que ela não seria a primeira esposa, porque esse cara já era casado. Ele queria a minha mãe como segunda esposa. E a minha mãe aceitou. Ela viu ali uma oportunidade de recuperar o tempo perdido onde ela tinha errado e pecado muito por não seguir tudo o que devia ter seguido. E ela agarrou aquilo não só para ela, mas para a família dela, ou seja, para mim e meus irmãos. E é aí que começou todo o problema. Porque esse homem transformou toda a nossa vida. Primeiro ele apresentou para minha mãe, e minha mãe começou a seguir um líder dessa irmandade, que era aquele líder que dizia que tudo no Ocidente era totalmente uma liberdade pecadora. No Oeste, em São Francisco, era algo super exagerado, que eles não aceitavam. E no Leste, eles queriam trazer um número maior de mensagens sobre isso, para que as pessoas fossem transformadas e deixassem essa liberdade para lá. Isso começou a culminar na cabeça da minha mãe no sentido de que, nossa, quanto tempo eu fiz tudo errado. Então as minhas filhas, elas não vão errar. Se eu não usava hijab, agora as minhas filhas vão usar desde sempre para já ficar certinho. Se eu não fazia as orações, agora as minhas filhas irão fazer as orações. A gente tinha uma casa limpa, iluminada, branca, enfim, com suas cores, suas flores. E aí a minha mãe saiu desse lugar para ir morar com esse homem que já tinha uma esposa. E a gente não ficou na parte de cima, na casa, na parte bonita, digamos assim, da casa. Esse homem enfiou a gente no porão da casa dele, um lugar obscuro, sem respiração, sem janela, que não tinha espaço pra gente, que a gente não saía de lá para ter vida nenhuma, porque não se podia sair da casa, porque não se podia estudar, porque não se podia fazer nada, porque regras seriam ditadas. E além disso, quando eu olhei o modo que ele tratava os filhos biológicos dele, eu já fiquei muito preocupada, porque ele abusou de todas as formas, seja física, seja psicológica, seja sexo, todas as formas. Outra casa eu tinha um corredor gigante que eu brincava com as minhas Barbies, que eu encontrava as minhas amigas, e agora eu tava proibida de falar com pessoas que não fossem muçulmanas, não ter amigos, não brincar com Barbies. A minha irmã, ela tinha, como ela era mais velha, ela já comemorava aniversários no McDonald's. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas naquela época era muito legal o tal do McLanche Feliz e fazer o aniversário e tal. E muitas das experiências que eu via a minha irmã mais velha viver e que eu achava maravilhosa e que eu tava esperando o tempo que eu fosse viver também, todas elas foram podadas, foram cortadas. Não tinha mais essa de ir comprar lanche, não tinha mais essa de viver nenhuma felicidade que fosse. Eu estava da fase que usava triciclo, tinha os meus 6 anos quando tudo isso começou. Então eu tava para mudar do triciclo pra bicicleta. E eu tava super ansiosa com essa experiência, porque minha irmã já andava lindamente de bicicleta, e isso também foi tirado da gente, os nossos brinquedos, os nossos desenvolvimentos sociais, tudo foi cortado da gente. Eu nunca consegui subir em uma bicicleta, eu nunca tentei, e era um desejo que eu tinha. Música. Não se podia escutar música. A primeira coisa que ele fez quando chegou na casa da minha mãe foi pegar todos os discos dela e quebrar os discos na nossa frente. E ele pegava pedaços desses discos, dava pra gente, falava que era pecado e pedia pra gente quebrar também. Um belo dia a gente ganhou
lá, né, o livro onde se tinham várias orações que elas deveriam ser feitas 5 vezes ao dia. Só que, gente, é assim, pensa comigo, a primeira oração ela era feita antes do sol nascer. Eu, com 6 anos de idade, tinha que acordar antes do sol nascer para começar a primeira oração. Nós tínhamos que fazer todos os dias. E se a gente não fizesse, ele bate na gente. E não era só fazer, não podia errar, não podia atrasar, não podia esquecer. E isso era em árabe. Então a gente teve que aprender. E qualquer palavra errada, ele bate na gente. Qualquer atraso, qualquer coisa, já se vinha para cima da gente. Eram obrigações que tinham sido colocadas de um dia para o outro para crianças, para adolescentes, e que não podia errar, porque senão a gente estava pecando, porque senão a gente ia pro inferno. Tinha que usar hijab. E mais pra frente, depois do hijab, eu tinha que usar aquele lenço preto que cobria desde a cabeça e ia até o chão. E tinha que cobrir as mãos também com luvas, tudo, tudo. Às vezes só o olho ficava de fora ou nem isso. Eu achava aquilo horrível. Até hoje, quando eu olho as mulheres com essas roupas, muita gente fala assim, ah, porque elas são loucas e não sei o quê. E não, vocês não sabem até que ponto elas estão usando aquilo porque elas querem ou porque está sendo imposto de uma forma com que elas não conseguiram fugir, porque foi assimilado desde pequena e não se tem mais o que fazer. Porque você fica sem saída quando colocam que para você o Deus, aquele que governa o máximo, exige que você seja daquele jeito. Se Deus quer que você esteja daquela forma, como que você vai sair daquilo? Chegou um ponto que a minha mãe, ela tava pior que esse cara. Por quê? Porque ele enfiou ela em faculdades para fazer cursos, depois mestrado e doutorado e não sei o que, tudo ligado a esse tema. Então, e não era algo aberto ao público, eram faculdades islâmicas. Tudo isso que eu sofria, minha mãe começou com umas conversas, né, pelo celular e família e não sei o quê. E aos 13 anos ela veio com uma ideia de eu casar com o meu primo. Ela queria porque queria, e eu era uma pessoa que eu nunca, que por nascer sem ter esse controle, eu tinha essa abertura de debater, de confrontar, de falar que não e eu não queria. E eu não aceitei de jeito nenhum. Eu cheguei a fugir e tentar denunciar tudo que eles faziam comigo, tudo que eles faziam com a minha mãe. E, bom, a minha mãe achava aquilo como algo normal. Desde quebrar os discos dela, tudo que esse cara fazia, ela achava que ela estava se purificando, que ela estava se recuperando de tudo aquilo que estava errado na vida dela. Só que para mim, o juiz do Canadá iria entender tudo aquilo que eu estava sofrendo. Eu não sabia que teria uma diferenciação, só que tinha. Porque com meninas brancas, dos olhos azuis, que faziam lá, que falavam sobre o que estava acontecendo, que mostravam as provas, esse juiz simplesmente queria internar os pais, prender os pais em algum lugar. Mas quando foi colocado por mim, uma menina egípcia, né? Uma menina que era de origem, querendo ou não, geral dessa religião que a gente tá falando, o juiz simplesmente olhou pra minha cara e disse que isso era da nossa cultura, que não tinha o que ele fazer, que ele lavaria as mãos, porque dentro da nossa cultura isso não estava errado. Ou seja, nesse país, eles não se importavam com o sofrimento que as mulheres passavam dentro dessas minorias que eram colocadas de forma extrema e que não tinha nada a ver com tudo que deveria realmente ser pregado. Eu não queria aquele lenço, eu me achava feia, tudo era ditado, como que eu tinha que comer, como que eu tinha que beber, como é que eu tinha que me vestir, o pé que eu tinha que colocar primeiro para entrar no banheiro, como que se fazia a lavagem, porque a cada oração antes tinha que se lavar. Eu tava desesperada, achando que o juiz iria me ajudar, mas ele simplesmente me devolveu para minha família, como se tudo que eu tivesse passando era normal. A minha mãe tentou de tudo para me controlar, ela tentou me colocar num orfanato. Ela tentou me levar para o Egito para que lá eu aprendesse de uma forma mais fechada como que era tudo. Nada do que ela fez adiantou.
eu não conseguia me despregar de confrontar ela daquela liberdade que eu tinha quando eu era pequena, daquela liberdade que o meu verdadeiro pai tinha me ensinado. Eu falei pra vocês do juiz que eu era egípcia, né? E eu falei errado. E eu, na verdade, nasci no Canadá. Só que a minha família era egípcia. Então, pra ele, os ensinamentos da minha família, como eram dessa religião, eles meio que não tenham nada a ver com isso, queridos. Se resolvam entre vocês. Aos 18, 19 anos, então, a minha mãe, depois de muito se comunicar com outras pessoas, porque ela queria uma forma de que eu fosse ali, seguisse a risca, né? Porque eu era como se eu fosse uma rebelde. Então, depois de muitas conexões, até mesmo online, a minha mãe entendeu que a melhor forma para me controlar era que eu tinha que ter um homem que me domasse. E esse homem, na cabeça dela, seria o homem mais puro dentro desse grupo, que seria um terror. Tinha que ser alguém forte, alguém alguém que conseguisse fazer com que eu entrasse na linha. Eles diziam, eles tinham uma visualização de que tudo isso era uma corda. Você estava numa corda bamba e você tinha que dar passos e passos sem errar, porque senão você cairia no inferno. Eu lembro que não tinha meu rosto, era tudo preto. A minha mãe, ela não via as minhas expressões, ela no máximo ouvia a minha voz. E dessa forma eu lembro que eu ajoelhei, eu implorei, eu pedi para que ela não fizesse isso comigo. Eu não queria de forma alguma casar com ele, eu vi um lado muito obscuro em tudo isso. Eu sentia que ele não era uma pessoa boa, que não seria o melhor para mim. Eu desesperava, falava e tentava com que a minha voz resolvesse alguma coisa. E é aí que eu volto para vocês para falar, que lembra que eu disse que a minha voz não servia para nada? E agora vocês vão entender por quê. Porque eu não precisei falar, sim, eu quero casar. A mulher, ela era tão excluída nessa movimentação do extremo que ela não precisava aceitar nada, porque o casamento não era feito por ela. A mulher não tinha que estar presente no próprio casamento. Mas então como que isso era feito? Já que a mulher não tinha o poder de fala, teria-se um homem que falaria por ela. Esse homem, ele era chamado de guardião. Era como se ele fosse o meu tutor. Então, tudo que fosse resolvido para que eu fizesse era aceito por esse tutor e não por mim. Então, eu casei sem saber, porque foi feito em uma mesquita, um casamento com um homem, que iria ser meu marido, o imã, e o meu tutor, um outro homem, que daria a palavra por mim, mesmo sem eu aceitar. Então não teve nada de escolher decoração, de escolher vestido, de escolher festa, de ver se o noivo era bonito, se eu me dava bem com o noivo, conversar antes, dote. O que foi acordado, que se achavam que era o que eu merecia, foi feito por um homem que eu nunca vi na minha vida. Então, dentro de um movimento normal da religião, existia um outro movimento totalmente brutal e que queria buscar cada vez mais pessoas para esse extremo. Eu lembro uma vez de uma fala de um desses líderes que a minha mãe defendia, conversando com o presidente do Egito, ainda quando tudo era mais aberto, falando de que ele teria que colocar hijab em todas as mulheres. E aí o presidente do Egito meio que riu, só que isso acabou acontecendo de 50 para 80, o grande número de mulheres que umas usam porque realmente querem, mas as que usam forçadas aumentou. Depois de eu entender que não teria como eu fazer nada, eu achei que eu aceitando tudo isso, eu estaria em paz com a minha mãe.
porque a minha mãe, ela nunca me amou, ela sempre deixou isso muito claro. E quando uma mãe faz isso, o filho começa, uma hora, a agir de um jeito de querer ser aceito. Então ele começa a fazer tudo para ter uma aceitação da mãe, em algum momento. E aí no momento do casamento, eu simplesmente falei, ok, eu vou me render a tudo isso, porque pelo menos a minha mãe vai achar que eu tô fazendo certo e vai ficar bem comigo. Ela sempre falava sobre pontos escritos nesse livro, onde se dizia que se sua mãe te aprova, esse é o sopro de sinal que você vai para o céu. Então a aprovação da mãe é algo muito importante. Nesse momento eu tive flashes de como eu tentei me estabilizar quando eu estava na casa desse homem que era o marido da minha mãe. Eu tinha muito medo, tinha pavor. Eu passava mal com tudo que eu via acontecendo. E para eu não explodir, para eu conseguir suportar, primeiro eu tentei fazer um caderno de sonhos, que na verdade virou o caderno do horror, porque a partir daí, para eu me tranquilizar de tudo aquilo que eu estava vivendo, de uma forma que não tinha como fugir, que eu sabia que ia ficar pior, eu simplesmente olhava para aquele homem e eu imaginava que eu estava cortando pedaços dele, sim. Eu imaginava eu ele. Era uma forma de eu me acalmar, de eu me sentir tranquila, de eu tentar ficar em paz comigo mesma a cada situação que ele colocava de terror na minha vida. Enfim, o casamento. De um dia para o outro, sem notificar nada, eu simplesmente estava casada. E lógico que esse homem não esperou a primeira semana do casamento para praticar tudo o que ele queria. Eu comecei a andar pela casa sem um lenço no cabelo, porque na casa só tinha eu e ele. E ele veio pra cima de mim falando que eu não deveria andar na casa sem o lenço, que as pessoas iriam me ver. Jurei que se eu aceitasse aquele casamento, tudo ia seguir em paz, mas eu estava errada, porque começaram as cobranças desse homem. E eu, no impulso, virei para ele e falei, quem que vai me ver? As gaivotas? O helicóptero? Do que você tá com medo? Porque não tinha ninguém para me ver ali. E quando eu falei isso, é óbvio que ele veio e me bateu de todas as formas que vocês possam imaginar. Eu fiquei de um jeito, meu rosto, tudo, meus braços, que eu fui correndo, sem pensar para minha mãe, jogar na cara dela, mostrar como eu tava e falar, olha o meu rosto, olha como eu tô, olha com quem você fez eu me casar. E agora? E agora o que vai ser de mim? E eu lembro dela friamente olhar para mim e falar, você é ignorou, você não estuda a religião? Porque no capítulo 4, versículo 34 está escrito, se você tem medo da desobediência ou da arrogância da sua mulher, bata nela. Você desobedeceu ele, você foi arrogante. Ele está no direito dele de fazer isso, afinal você é propriedade dele. Quando eu questionei a minha mãe, o que ia ser da minha vida? Como que eu ia viver a minha vida daquele jeito agora? Ela virou e falou, é simples. Seja obediente, não seja arrogante. Se você não se levantar contra as palavras do seu marido, você vai viver muito bem. Você tem que entender que a culpa foi sua. E eu não queria, eu queria sair daquilo. Eu cheguei a conversar com ela sobre acabar com aquele casamento, me divorciar. E ela tentou me envolver de uma outra forma. O que ela me explicou, na verdade, é que quem poderia se divorciar era o homem, né? O homem, em um passe de mágica, se ele falar 3 vezes, eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio, você tá divorciada. Mas é porque foi uma decisão do homem. E é como se fosse uma mágica. Ele falou, acabou tudo. O que já não é tão fácil pra mulher. Dessa forma, não. Dessa forma, não resolve pra mulher, de acordo com o que a minha mãe falou. E ela também deixou muito claro de que se isso acontecesse, então todos entenderiam que quem teria pedido o divórcio era ele. E que a partir do momento que ele tivesse feito isso tão recentemente,
com certeza todos assimilariam que era porque eu não era pura. Ele teria descoberto que eu não era pura e dessa forma teria acabado com o casamento. Então seria uma vergonha dentro de todos os grupos e instituições que ela tinha nome, que ela participasse, porque todo mundo ia olhar para ela, eu ia ficar marcada, ia ser uma vergonha para todos que tivesse acabado isso desse jeito, até porque com certeza eu tinha casado sem ser pura. Então que eu aguentasse por mais um tempo ele, para depois que isso acontecesse. E eu desesperada, porque eu falei, como é que eu vou aguentar? Esse homem vai querer ter relações comigo. Eu vou engravidar e aí eu vou ficar presa a ele. Eu não quero isso pra minha vida. E aí ela virou e mais uma vez me confrontou falando, você não pode querer. Se ele quiser ter relações com você, ele vai ter. Se ele quiser te bater, ele vai. Porque você é uma coisa que ele possui. Você é propriedade dele. Você não vai poder fazer nada. E se você tentar alguma coisa sobre isso, todos os anjos da terra irão te amaldiçoar eternamente, porque você está contra Deus, você está contra os desejos do que ele quer, das regras que ele ditou. Ali eu vi que eu não tinha para onde ir, porque para onde eu estava querendo ir não era um lugar que Deus queria que eu estivesse. Eu tinha que seguir aquilo que Deus pediu. E óbvio que dessa forma, dentro de todo o sofrimento que eu tava passando, eu engravidei. E aí não ter paz não era só sobre a minha vida. Começou a ser sobre a vida do meu bebê. Ainda mais quando eu descobri que ela era uma menina. Ou seja, ela iria passar por tudo e pior do que eu passei. Porque como ela nasceria pequena, porque ela desde pequena seria envolvida em situações que nem chegaram até mim. E quando eu menos imaginei, eu simplesmente peguei a minha mãe conversando com esse cara, meu marido, discutindo quando que eles levariam a minha filha pro Egito. E a minha mãe falando, eu acho que muito nova não, com 6 anos de idade eu acho que já é uma boa. E eu tava tentando entender por que na verdade eu só não queria acreditar o que era, porque eu já tinha na minha cabeça, eu já sabia o que era. E só confirmou com eles falando que na verdade eles queriam levar a minha filha pro Egito para fazer uma prática, que é como se fosse uma circuncisão feminina, onde é cortado a parte do membro da mulher onde a mulher tem prazer, ou é cortado só aquela parte, ou é cortado mais partes em volta, e depois é costurado. E esses pontos só se são desfeitos quando a mulher tem a primeira relação. Seria mutilado. Isso é feito com um objeto cortante, sem nenhum tipo de limpeza ou higiene. Eles usam os mesmos instrumentos, o único instrumento, na verdade, cortante em todas as garotas. E eles têm a desculpa, é uma desculpa fake, de que isso é para a saúde da mulher, de que isso deixa a mulher mais pura, o que na verdade é o corte da mulher sentir. Na verdade, eles tiram aquele ponto, né, que é o ponto que a mulher sente desejo quando tá numa relação. Tirando isso, é como se a mulher não tivesse vontade de fazer. A mulher fica fria, vira um gelo, não sente nada. Dessa forma também ela não vai pensar em trair, não vai pensar em olhar para outro homem e sentir nada, não vai querer também se divorciar. Existem vários aspectos, e ainda um aspecto mais fake é que eles colocam que o profeta tenha praticado isso que, nas suas mulheres, o que nunca aconteceu. No meu desespero de querer sair dali, porque eu tinha que salvar a minha filha. E eu tô numa situação aqui que eu tô com um cara, não é qualquer cara, não é qualquer árabe no Canadá. É um árabe que tem conexões, ligações com outros que mexe com várias coisas para acabar com a vida de todos. Que tem um controle sobre tudo, quanto mais sobre a mulher que ele resolveu casar. O meu desespero era ensurdecedor. E eu fui salva pela vida, pelo que a vida me trouxe,
Porque se fosse por mim, eu acho que eu não teria como sair dali. É muito grande tudo que eu passei, eu coloco tudo no meu livro, mas resumindo aqui, eu não sabia que existia um grupo do FBI que já estava perseguindo ele desde o começo, que já sabia do paradeiro dele, já sabia o que ele era. E foi esse grupo que chegou até ele e prendeu ele, a ponto de me libertar dessa situação. A ponto de eu conseguir, a partir daí, buscar uma universidade para estudar, coisa que eu nunca fiz e que era meu sonho. De eu conseguir ter auxílio para ter um lar para minha filha. Eu fui primeiro me distanciando de tudo que eu tinha vivido com ele, para depois conseguir me distanciar de tudo que eu tinha vivido com a minha mãe. Tudo isso era muito pesado para mim. Mesmo assim, ainda teve aquele negócio das torres, das gêmeas, né, que caíram por causa desses grupos. E nisso, o que comanda lá, o BIM, ele soltou um papel. Nesse papel tinha lá, né, nome, endereço, tudo do meu marido. Isso veio a público, veio nas notícias. E aí as pessoas que eu tava começando a ter um tipo de conexão vieram pra cima de mim, entender como assim você é casada com esse cara, como assim aconteceu tudo isso, não sei o que, não sei o que. Então foi mais um surto que eu tive, foi mais um desespero que eu tive, porque eu queria fugir de toda essa situação. Mesmo com ele preso, ainda veio muitas coisas pesadas pra cima de mim. Eu vivi por 5 anos essa situação com ele. E eu agradeço de ter sido bem pouco e de eu ter conseguido sair. Só que me desfazer de tudo isso foi um horror. Pra vocês terem noção, eu sempre estava com tudo preto, ninguém via nada meu, nem as mãos, nem as pontas dos dedos. Qualquer coisa da mulher era considerado impuro. Então, quando eu tentei tirar esse lenço, vocês não estão entendendo. Uma amiga egípcia veio me ajudar, usava o hijab. Era só pra tirar o lenço e eu não conseguia, porque era como se eu tivesse com todo mundo me olhando, como se eu estivesse pecando, como se eu estivesse sendo impura, me sentia envergonhada. E a minha amiga me falando, as pessoas não vão se importar com isso, as pessoas não vão olhar pra você, você não vai ser invadida. E foi todo um processo muito lento só pra eu tirar esse lenço, pra depois eu conseguir tirar o hijab. Mesmo assim eu ainda usava durante todo o dia, eu só tirava em casa. Foi toda uma desconstrução que eu não consigo explicar aqui pra vocês, que foi muito difícil de eu fazer. Mas foi muito importante para eu conseguir já guiar a minha filha para um outro caminho. Porque o meu desespero é de que ela vivesse isso pior do que eu. Eu comecei a escrever sobre tudo que eu tinha passado de forma anônima no Twitter. Até porque eu sabia que se eu aparecesse, todos eles viriam para cima de mim de alguma forma. Mas foram tantas pessoas que começaram a me mandar mensagem, a falar que não tinha outras pessoas com esse depoimento e que se precisava saber se era real. E eu sei que muitas pessoas passam por isso. Agora eu tenho um canal onde muitas mulheres falam sobre isso. Eu tenho um livro onde eu escrevi tudo. Eu vou deixar aqui tudo pra vocês, porque agora sim eu sou uma grande comunicadora. Longe do Oriente, agora no Ocidente, sim, eu sou uma grande comunicadora que posso passar e que estou colocando a minha cara pra bater. Eu sei que muitas não podem fazer isso porque ainda estão envolvidas de uma forma que podem até perder a própria vida. Mas é por isso que eu tô aqui. Para contar que sim, existem mulheres que passam por isso. Existe esse extremo dentro do Islã. E que a gente precisa trabalhar isso porque às vezes eles revertem a nossa cabeça dizendo que nós estamos sendo preconceituosos, que estamos falando do grupo todo. Não. Nós estamos falando de um ponto do grupo que precisa deixar de existir. Manas, desde já eu peço desculpa porque essa história ela tá totalmente em inglês. Tá, e a minha habilidade de tradução, ela não é gigante. Então, de repente, se tiver alguma coisa errada, eu vou deixar, né, todas as informações aqui. Se alguém ler o livro, ver que tem alguma coisa errada, pode colocar aqui nos comentários, tá? Eu não tenho problema com isso nenhum. Eu resumi muito a vivência dessa mulher, porque muita coisa não passa aqui no canal, não pode ser falado. Então eu vou deixar todas as informações no comentário fixado para quem quiser ler o livro, para quem quiser acompanhar ela nas redes sociais, porque muitas das coisas que eu conto aqui as pessoas acham que eu tô mentindo, né? Então quando eu posso divulgar a pessoa, eu divulgo, mas como ela mesma disse, muitas coisas são vividas pelas mulheres e não são faladas porque elas não podem aparecer. Isso eu não tô falando só no Islã, não, gente, tem, né?
Por que que eu tô cortando, assim, as palavras na hora de falar? Porque quando usa muito esses termos também, o YouTube também acaba derrubando. Então, em todas as outras religiões, a gente tem essas situações e eu acho importante trazer para o canal, porque se você tá conversando com um cara, você não sabe se ele é do extremo, você não sabe se ele é normal, você não sabe se ele não é não praticante, porque às vezes ele fala, mas na hora da vivência dele, ele traz essas coisas, esses absurdos. Então essas falas da história, elas são importantes para, se você mulher tá conversando com alguém, escutar alguma coisa desse tipo, ah, não, é super saudável fazer Gente, por favor. Isso é um terror feito com as mulheres. Elas sofrem com dores, elas não conseguem fazer o número 1 depois, elas não conseguem sentir nada. Tá? Então, assim, eu acho que as informações são importantes para vocês entenderem que nada disso é certo. Ok? Tudo isso são práticas para diminuir, para humilhar, para acabar com a mulher como se ela fosse um ser inferior. A reflexão que fica desse vídeo é como a todo momento são inventados. É um tempo que se podia gastar com a ciência para ajudar a descobrir a cura de alguma coisa, para ajudar pessoas que estão passando fome, mas não, ainda existem homens usando esse tempo para confrontar pessoas, para acabar com a vida das pessoas e para levar a mulher pro chão, para desvalorizar a mulher de um jeito que chega a ser assustador. As palavras que existem, como abu e outras coisas, elas ainda são pequenas para mostrar o que muitos homens de grupos ou não desejam fazer com as mulheres. E por que isso? Da onde? Da onde que nasceu isso? Por que nós temos que passar por isso? Ainda hoje. E as pessoas falando que está diminuindo, que está evoluindo, não. A todo momento tem uma fala, tem alguma coisa que mostra a regressão. Nós temos exemplos aí no Brasil, né, de agora, de um grupo aí que que quer que as meninas que sejam fiquem presas, caso não queiram ter o bebê, né? Elas foram isso. Os caras que fizeram isso ficam presos menos tempo. E se elas não quiserem a criança, porque, né, foi por uma situação muito ruim que elas engravidaram, elas ainda ficam presas mais tempo que o cara. Ou seja, como é difícil ser mulher em qualquer lugar do mundo. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.